No ano letivo de 2022, fomos desafiados ao estudar itinerários formativos, como superar desafios ed-humanos, formado por 5 componentes: ciência, tecnologia e ética, transformação do espaço geográfico e sociedade, as narrativas históricas de suas produções materiais e imaterial, cultura e sociedade, oficina de produção textual e oralidade, os quais trazem questões relacionadas às ciências humanas e às sociais aplicadas. Os professores que ministram os componentes e os alunos decidimos pela produção de um documentário voltado para o município de Cruzália. Neste, buscamos contato com alguns moradores para que relembrassem e nos contassem memórias vividas na cidade, as transformações, festas culturais, imigração, suas vivências escolares, meio ambiente e patrimônio cultural material e imaterial. Hoje estamos com o seu Giovanni, que contribuiu para a história da nossa cidade, e hoje ele vai compartilhar um pouco da história que ele sabe. Quais são suas origens? Eu nasci na Itália, passei 10 anos na África, dos zero idade até 10 anos. De 10 a 14 na Itália e o resto aqui no Brasil. Eu cheguei aqui em Pedrinha, aqui em cidade de Pedrinha, com 14 anos. Essa é a minha origem. Agora sou brasileiro, só que não é nato. É fabricado, né? Bom, hoje estamos aqui com a senhora Leonice e hoje ela vai nos contar um pouco da perspectiva dela da nossa cidade de Cruzália. Os meus avós, meus pais, eles moravam aqui em Cruzália e foram um dos primeiros moradores que vieram para cá. E eles vieram lá na Água das Inhumas, era muita mata e tal, eram descendentes assim de italiano. E depois eles trabalhavam nessa mata, plantavam as coisas só para comer mesmo, assim. Não tinham uma determinada plantação. Aí depois eu estudava num sítio mesmo, tinha uma escolinha, chamava Escola Mista da Fazenda Vista Bela, que era no sítio do meu avô. As professoras vinham de Assis e ficavam morando na casa do fazendeiro ali, do povo. Então, depois eu mudei para Assis. E meu pai foi para Assis porque queria dar um estudo melhor para as crianças e tal. Naquela época tinha uma filharada. Eu fui para Assis, estudei lá, eu fiquei até me formar professora. Naquela época era muito importante, era a única opção uma mulher, era ser professora. Aí voltei, vim morar com a minha avó em Cruzália, trabalhar aqui. E em 1968 eu me formei, em 69 eu comecei a trabalhar na escola aqui. Naquela época eu vim pra cá, eu não sei, eu tinha 13 anos, 14 anos, eu vim molecote de tudo. Eu saí, vim com um primo meu para não sair fugindo, né? Meu pai não deixava, depois o meu primo induziu ele, eu vim, falei, com 6 meses, um ano, que ele teve a ilusão, eu volto. Eu nunca voltei lá. Meu pai é origem de mineiro e minha mãe é origem de italiano. Eu nasci aqui, no bairro. Quais são suas origens? Eu vou começar assim. A minha mãe, ela veio da Alemanha com 14 anos. Aí ela casou com meu pai, depois de 2 anos aqui no Brasil. E meu pai morava ali perto do Cateto, num sítio. Aí meu pai casou e foi para o Paraná, né, morar com a minha mãe num sítio no Paraná. Aí nós
Aí meu avô já estava de uma certa idade e meu pai veio tomar conta aqui do sítio. Daí nós mudamos primeiro para Assis. Aí meu avô mudou para Assis e nós mudamos para cá. Aí no sítio São Carlos, que é perto do Cateto ali, no Elite. Então foi por isso que nós viemos para cá. Aí eu vim para cá, já tinha meus 16, 17 anos. E estou aqui até hoje. Aí casei com um cruzalhense, nascido aqui, né? E hoje, né, eu 3 filhos. Meus 3 filhos estudaram aqui. Meu esposo estudou aqui também. Só eu que não estudei aqui. Mas trabalhei aqui também. Como eram as suas aulas? As minhas aulas... Eu dei aula nessa escola. Dei aula de geografia, quando o professor Cabianca faleceu e as aulas dele ficou... Eu peguei as aulas do professor Cabianca. Mas eu entrei aqui nessa escola trabalhando na parte da sala especial. Eram várias escolas que tinham, chamada Escola Isolada. E eu trabalhei no bairro do Lajadinho, Castelo Branco, bairro do Caçador. Era muita gente que tinha e muitas escolas isoladas, chamadas. Além de ter a escola aqui. O ônibus corria e trazia depois esses alunos do sítio, né, da cidade também. Aí foram acabando as escolas isoladas e veio para cá. O período em que a senhora deu aula foi o período da ditadura militar. Você acha que isso de alguma forma interferiu a sua forma de dar aula? Não, eu acho que não. Aqui a gente não tinha, eu morava aqui mesmo, a gente não tinha muito acesso, sabe, à política de fora, era longe pra gente, então não tinha tanto acesso assim mais distante, né, a política. Eu dava aula de primeira, segunda série geralmente, terceira de vez em quando. Então não era mais esse, sabe, a gente lidava assim toda sexta-feira, a gente se reunia na frente da escola, erguia a bandeira nacional e cantava o hino nacional com a mão no peito, as crianças recitavam, sabe? Falava sobre a pátria, mas nada de terror, do que se sabe, né? Agora é mais claro, mostra mais, mas eu não tive, assim, preferência, não. A gente estudava educação moral e cívica, mas na minha parte, assim, não interferiu. Um homem em Maracaí, que foi prefeito, ele falava, esse moleque tem que estudar. Então eu fiz terceiro ano primário lá no mato, no sítio, que eu estudei. Aí meu pai, porque tinha aquela escadinha de filho, tinha que tirar eu da escola para trabalhar na roça. Aí depois que eu tive oportunidade agora de estudar, mas não entrou na minha cabeça a matemática moderna. Matemática antiga, tem dia que eu faço o tipo de matemática que a professora me ensinou, que matemática não tem fim, né? Não. Então ela fala, matemática não tem fim. Então, às vezes eu tenho uma folha de caderno para fazer uma conta, aí eu com um pedacinho assim de continha eu já faço, dou resultado. Mas não, aí a matemática moderna não entrou na minha ideia. Fui na escola, falei, agora eu não posso trabalhar por causa do problema de saúde, eu vou ver se eu vou concluir meu estudo. Mas quando chegou na hora da matemática moderna, a cabeça não... Falei, vou ficar louco, deixa pra lá. Eu vou me viver, só eu e a mulher, não tenho filho, então o que eu tenho dá pra nós viver até o fim da vida. Até hoje existe a escola lá, né? Existe. E tem o prédio da escola, né, onde o dever mora, mas não tem mais criança para estudar. Você olha, naquela época,
era tinha 4 horários de aula. Tinha 2 de manhã, 2 à tarde. Tanta criançada que tinha. Como funcionava a escola durante a sua gestão? Joaquim Gonçalves de Oliveira. Então, eram 3 períodos. De manhã, de 1ª a 4ª, à tarde, de 5ª a 8ª e à noite, o colegial, que eram os mais adultos. Tinha Mobral para os que não tinham estudado, então tinha também umas 2, 3 salas. As pessoas mais velhas que não tinham contato com estudo, estudavam à noite. E era muito divertido, porque eles contavam histórias da época. Ora, era uma luta constante, mas fazia unir, cruzar, e as pessoas vinham, elas não tinham televisão, a única comunicação era um rádio, né? E aí, aqui é uma sala de aula, eu dava aula para a 1ª série, eram 3 fileiras, vocês podem ver. As meninas, os meninos lá atrás, eu me lembro de muitos deles. Olha, atenção, eu dava muita leitura para eles. Ler era super importante, nem que não fizesse interpretação de texto, mas eles iam e contavam oral a história. E com 1 ano de 1ª série, por exemplo, eles saíam lendo já. Com 4 horas de aula, né? Era direto, né? Alfabetização. Era interessante. Pouco tempo, mas não tinha educação física, educação artística. Não tinha. A gente brincava, às vezes, no recreio, dava um finzinho de aula, mas era estudar português, matemática, educação moral e cívica. Olha, como estudante, eu acho assim, que quem faz a escola são os alunos. E se os alunos são dedicados, se os alunos são prestativos, a escola tende a melhorar mais, porque os professores também, eles já têm toda uma qualificação, todo um preparo para dar aula, né? Então, se os alunos hoje em dia, que eu vejo assim, que antes o professor, os alunos respeitavam mais os professores. Tinha os professores, não precisava chamar tanta atenção como hoje chamam muita atenção dos alunos, cobram muito dos alunos. Eu falo como professora, porque muitas vezes os alunos eles não têm o interesse que nós tínhamos antes. A gente vê assim que caiu muito essa parte, às vezes exige muito uma coisa e falta outra. Dados os direitos e os deveres estão ficando muito para trás. Aquela época da agricultura que o senhor mencionou que o senhor trabalhava, com que vocês mexiam lá? Café. Tinha um pouco de café, plantava algodão e milho, até vinha essa evolução depois, né, do plantio de soja e trigo, e daí foi a geada de 75, arrasou com o povo da roça, que até 75, pintada parecia uma cidade. Todo sítio pequeno, o maior sítio que tinha lá era 10 alqueires, tinha 3, 4 famílias. E todo vivia, tinha aquela fartura. Depois de 75 a geada matou, aí virou lavoura, né, soja e trigo. Aí foi tirando o povo, para onde que o povo foi? A comprar nas grandes cidades, né? Nas cidades, acabou o povo de lá. Igual dos mais velhos, ficou eu lá e a mãe do Quito só. Quais cargos o senhor ocupou enquanto era funcionário público? Então, eu entrei como operador, depois passei a encarregado aqui da garagem, era tudo por minha conta. Você vê, hoje, por exemplo, cada setor tem o seu, não é encarregado mais, tem outro nome, vou colocar. Aqui da garagem é único, é meu filho ali,
uma lata e outro. Enfim, naquele tempo não. Naquele tempo no começo eu tinha que me virar em tudo. Era ambulância, ônibus, máquina, maquinário, caminhão, tudo nas minhas costas. Eu trabalhava muito mais ao sábado e ao domingo que durante a semana. Porque sábado e domingo eu não trabalhava lá, mas aqui em casa não tinha sossego. Procurava sempre encarregado. Né? Depois fui candidato a vereador, fui vereador também, 4 anos. Inclusive fui um péssimo vereador, para dizer a verdade. Aí também, olha, eu era encarregado, o prefeito era ao meu lado. Como é que você vai meter o pau no prefeito? Não tem condições. Então, eu fui péssimo, isso eu reconheço, péssimo. Para nunca mais, hein? Eu posso viver 1000 anos, não quero mais saber de política. Chega! Em relação a paisagens de Cruzália, ou até mesmo aqui do bairro do Cateto, o senhor acha que teve grande diferença de quando o senhor chegou aqui em relação à plantação, essas coisas? Tem que naquele tempo era algodão, né? E hoje é soja. Né? Muita diferença, assim. Naquele tempo, comparando hoje com aquele tempo, teve uma grande mudança, né? Às vezes que as pessoas mais humildes, não. Hoje só caindo, né? Que era o trabalho. E hoje em dia foi mudado muito, né, as pessoas pelas máquinas. É. Hoje, fazer da moda do outro. Hoje aqui, no município, não tem, o pobre não tem, como se diz assim, vez, né? O serviço que tem é uma época dessa assim, ó, a pessoa vai, chega na cooperativa, trabalha lá 8, 20 e poucos dias, no máximo um mês, acabou. É uma safra na outra assim. Não tem outra, não sei como, falar a verdade, eu não sei como ainda existe pobre aqui, né? Porque não tem serviço braçal, acabou, não existe mais. Com que frequência ocorriam as festas em Cruzália? Com que frequência? Nós tínhamos aqui o Réveillon, tínhamos a festa da escola, que nós tínhamos festa na nossa escola aqui, tinha as quermesse, a festa junina aqui na escola, e acho que tinha muitas festas, acho que cada 2 meses tinha festa, eu acho aqui. Depois tinha, né, tinha o Natal, tinha a parte da Páscoa, os bailes, né, os desfiles que a gente tinha muito do ano, as Miss, né, que tinham. Então a gente tinha bastante coisa assim. Com que frequência ocorriam as festas de Cruzália e como elas eram? No começo era até agradável, sabe? Era uma festa simples, sabe? Mas é bonita. Hoje já não se vê mais isso. Mudou tudo. Você vê no aniversário, vinha a banda de Assis, vinha outra banda lá do sei lá, né? Enfim, era bem movimentado. Uns 2, 3 dias de festa. Hoje já não se vê mais isso. Acabou. Tinha muitas festas na época. Então era a festa da Sodinha, as quermesses juninas, aqui no Joaquim Gonçalves. Essa foto aqui lembra mesmo a festa da Sodinha, era princesa, rainha. Então todo mundo colaborava e a gente não tinha televisão, nada disso. Então aproveitava para unir a comunidade e todo mundo ajudava. Se tinha uma festa, todos se reuniam, as mães, os pais, fritavam coxinha, era bolo, todo mundo trabalhava unido, era muito bom. Eu ia muito na casa das pessoas, nas famílias, andava pelo sítio fora e eu vivenciei muito o povo, sabe, as famílias. Eles não podiam vir, mas eu ia.
nas casas. A gente pedia prenda na época, eles davam o que tinha assim sobrando e cada um colaborava com o que podia para realizar. A gente fazia festa, era desfiles, tudo para unir o povo. E eles vinham assistir. A gente ia atrás de carretas, os alunos se vestiam. E até na creche, depois eu trabalhei também, sim. Quando teve uma época que eu me afastei, que eu fiquei doente. Me afastei, mas sempre continuava trabalhando assim na escola mesmo, né? Aqui eu era diretora e a gente estava apresentando palestra. Aqui era até na rua, essa foto. E o povo vinha assistir. Era interessante. Agora é difícil, né? Unir. Cada um tem seu trabalho, cada um tem sua ocupação. Mudou completamente a vida. Eu vejo, assim. Bom, naquele tempo, por exemplo, nós tínhamos um time de futebol bom, né? E lá embaixo tem um clube, não tem? Tem, lá tem. Então, lá a festa era ali. Toda vez que se jogava, ia fazer a festa lá. E não tinha muita diversão, né? Fazia bailinho assim nos bairros, as coisas todas. Hoje não se vê mais isso, né? A gente tem uma festa bem tradicional que todo mundo conhece do bairro da Pintada, que é a festa de Santos Reis. Sei, conheço. Ela já vem de muito tempo? Olha, eu acho que já está com mais de 50 anos, se eu não tiver lembrança. Olha, eu era molequinho. Ele começou aí até hoje. E é uma festa fervorosa, né? Sempre dá até muita hoje gente. ela tem um andamento, né? Parou 2 anos por causa dessa pandemia. Essa, Mas esse ano já voltou, né? graças a Deus, né? Vamos ver se acabar com essa doença aí, né? Sempre tinha, 15 em 15 dias. Quando se reunia, a gente não tinha para onde ir. A gente conversava muito, a gente ia na casa do outro. Até meu avô tinha comprado uma televisão, preto e branco, né? E eu morava com eles aqui. Então, à noite, toda noite, vinha assistir novela. Então o pessoal reunia e ia lá. Enchia a casa. Era muito bom. Meu avô, com o radinho dele, ele ficava no radinho, né, de pilha, assim, ouvindo aquelas músicas caipira, de viola. E a gente assistia televisão, preto e branco. Era muito bom, assim, a união das pessoas, né? Então era assim bem gostoso, tinha bastante movimentação na cidade. Tinha gincanas na rua, tinha as quermesses eram diferentes, mudou muito. Assim, era bem mais animado do que hoje em dia. Eu acho, bem animado. Porque a gente vê assim, hoje as atividades que tem na nossa cidade, os eventos que tem, a gente vê assim que os jovens da nossa cidade participam muito pouco. Muitos vão para fora e não se divertem aqui na cidade. Não sei se você concorda comigo. A gente vê assim, se tem um evento aqui na cidade, em Cruzale, e outro evento em uma outra cidade vizinha, eles deixam de participar aqui e participam fora. Então, eu acho que os jovens têm que valorizar mais a nossa cidade, nosso município, com os eventos que são apresentados. Assim, quando os eventos, aí daí você tem mais ânimo, quem dirige essa parte, tem mais ânimo de você fazer mais eventos na cidade. Dá mais animação, né? Mais animação. E antes nós não tínhamos muitos lugares para ir, então todos os jovens, né, a família se concentrava dentro de Cruzale. Antigamente a gente tinha assim, muitas festas no bairro. Era um lugar muito festeiro. Né? Hoje em dia não tem mais tanto como antigamente. Mas antes, quando eu era criança, havia muitas festas. Quais lugares eram mais frequentados naquela época?
Aqui em Cruzália? Aqui em Cruzália. Olha, a gente tinha... O futebol sempre foi uma... Até hoje, né? Muito disputado. Então as pessoas iam, era velho, era moço, que iam torcer por Cruzália. E tinha também a UAC, que era essa, na esquina que tem aqui, essa casa abandonada, era um lugar de bailinhos. A gente ia demais lá, em Cruzália. Eles tocavam, tinha música, essa festa da Sodinha mesmo foi realizada ali. Era muito bonito ali, uma simplicidade muito grande, né? Mas o povo unido, e a gente dançava, era mulher com mulher, sabe? Namoradinho, e era muito bom, era a diversão nossa. Fazíamos serenata também. Queria ter vivido nessa época. Era muito bom. A gente saía, não tinha condução. Então alguém tinha uma Kombi ou aeroílis, que chamava. Então a gente fazia serenata. E eu ia junto com a turma. Me divertia muito. Não tinha bebida e água, assim, sabe? A gente chegava na casa e qualquer hora da noite. Aí faziam galinhada pra gente. E nessa simplicidade que eu vivi. Quais lugares eram mais frequentados na época que você era jovem? A gente usava muito a piscina aqui. O clube da piscina nós usávamos muito, que era um lugar que a gente tinha, né, para se divertir, para vir nadar, para ver os amigos, né? E nós tínhamos, assim, o clube também, nós tínhamos o clube da UAC, na época era o clube da UAC que tinha muito baile. Então, tinha baile, a gente ia assim nos bailes para dançar, né, para paquerar também, lógico, né? Né? Mas esse era o baile, mas e o clube o clube da piscina aqui que nós usávamos bastante. A gente não tinha muita opção, né? Mas era o que a gente tinha e quando a gente ia nesses lugares a gente aproveitava o máximo, né? Com sabedoria. Assim, quando você era mais jovem, o que você mais, tipo assim, gostava de fazer? Sempre gostei muito de ler. Eu sempre li bastante, hoje leio ainda bastante, gosto de ler. E gosto muito de água, né, de piscina, né? Gosto de tantas coisas que a gente gosta. Gosto de passear, né? Gosto de viajar. Em relação a como vocês se reuniam antigamente, como vocês faziam? Vocês tinham um lugar que vocês sempre iam? Olha, para falar a verdade, eu fui muito, e sou até hoje muito caseiro. Eu não gostava dessas coisas, de balada, essas coisas, não. Agora, sobre o trabalho, que nesse caso acabou de dizer aí, eu sempre morei, pode dizer, dentro da lavoura, né? Eu toquei lavoura de arroz, ali no Gregório da Leonardo, aqui encostado, 28 anos, lavoura de arroz. Toquei algodão, mais ou menos 8, 10 anos. Aí depois que chegou a soja, aí fazendo a moda do cerro acabou, né? Hoje em dia não se vê mais tantas plantações de algodão. E para sair para a cidade, quando eu não saía de a pé, eu saía a cavalo, né? Tanto lá, aqui no Cateco. E aqui está com pouco tempo que eu moro aqui. Aqui acho que vai ter uns... Aqui dentro do patrimônio, vai ter uns 28 anos por aí. Mas era tudo aqui pertinho aqui que eu morava. Perto de Cruzada mesmo. Como Cruzália se desenvolveu ao longo do tempo, no seu ponto de vista? Entrei aqui em 68, exatamente. Era o último ano do primeiro prefeito, que era Gabriel Zanonades. O apelido era Bia, né? Agora, como município, ele melhorou bem. Antes era o distrito de Maracaí, depois passou a prefeitura. E daí, depois nasceu outra prefeitura aqui de Pedrinho.
Isso evoluiu bem. Também, quando você vê, no comecinho daqui, o prefeito tinha um Aero Willis. Você nem lembra, nunca viu esse tipo de carro, de condução. Ele fazia tudo, era do prefeito, eu mesmo levei umas par de vezes gente no hospital. Com uma condução só. Hoje tem. Está atropelando a condução, principalmente da saúde. Então evoluiu bastante em tudo. Você vê, para vocês terem uma ideia, essa casa aqui que nós estamos aqui, quando eu entrei aqui era uma chácara. Não existia Cruzália aqui. Cruzália era olha bem lá aquela parede lá no fundo, lá era a divisa, para lá era Cruzália e aqui era chácara. Cruzália parava ali. Essa estrada aqui subia lá em cima, lá tudo de terra. Aqui mesmo na divisa era uma porteira. Uma porteira? Uma porteira, que dividia ali. Já lembro bem, isso em 68. Você vê, hoje já aumentou aqui, quanto não aumentou? 3 vezes ou mais. Sim. Então, mais outras coisas que a gente poderia falar. Cruzália sempre foi uma cidade assim acolhedora. Tinha muita gente. Na Joaquim Gonçalves, uma época tinha 850 alunos, de primeira a quarta, depois de quinta a oitava, né? E o colegial, à noite. Então, hoje já diminuiu bastante, né? Bastante, porque sempre procuram uma cidade maior, que tem mais recurso, mais estudo, mas aqui sempre foi uma cidade acolhedora. Há quantos anos você viveu ou vive no bairro da Pintada? Desde que nasci. Era difícil. Não tinha estrada, o estudo era muito pouco, então o povo era, falar a verdade, tudo pobre, né? Tudo naquela base que não tinha prefeitura, era só Maracaí, não dava aquela assistência que hoje tem, né? Como se desenvolveu ao longo do tempo, no seu ponto de vista, o bairro da Pintada? Sim, mas 100% melhor, né? Porque antigamente não tinha estrada, não tinha nada, não tinha... se precisasse de comprar qualquer coisa, tinha que vir a pé, porque ninguém tinha não tinha nem carroça para vir. Tinha que vir a pé fazer compra, gastava o dia inteiro para andar a pé, aqui ou na Maracaí, então passava anos sem ir. Ia uma vez por ano na cidade grande fazer compra. Hoje já está bem melhor. Hoje você vai todo dia em Assis e volta. Sim. Na sua visão, como você acha que o bairro se desenvolveu ao longo desse tempo todo? O bairro, na verdade, eu vejo ele como quando eu era criança, ele era grande, vamos dizer assim. Ele tinha muitas coisas assim no bairro. Era um lugar onde vinha muitas pessoas, de vários lugares para trabalhar aqui, porque aqui era um lugar onde oferecia muito trabalho assim na lavoura. Então vinha pessoas de vários lugares para trabalhar aqui. E devido a isso, o bairro, ele tinha o comércio dele. Tinha um comércio grande assim no bairro. Né? Oferecia padaria, farmácia, açougues, e ele oferecia bastante coisa. Mas, com o passar do tempo, em vez disso tudo crescer, aconteceu o contrário. A mão de obra, o trabalho diminuiu e com isso também, em vez do bairro crescer, ele diminuiu. Ele não teve esse crescimento esperado, ele estacionou, na verdade, né? E retrocedeu. A gente se reunia na rua, ficava batendo papo, né? E era na rua mesmo, na praça. Essa praça que vocês vão ver aí, no Jardim de Cruzália, era a única que tinha. Muito sítio em volta, né?
E o pessoal se reunia nas festas que tinham. Raras, mas assim os encontros eram de compadre, comadre, a filharada junto, ficava batendo papo na rua. O movimento era na rua. Encontrar os amigos. Igreja também eram. Só existia a igreja católica, né? Na matriz. As outras igrejas eram na colônia. Essa foto é uma foto antiga. Cruzália aí era a Avenida Luiz Andonati, que é a avenida ali de baixo. Aqui era um armazém de um japonês, o João Totti Neto. Ele trabalhava aí desde menino. Aí são pessoas da cidade mesmo que estão paradas aí. Mas olha como a rua era sem asfalto, casas, né? Tinha bastante. Tudo casa de madeira, difícil ter uma assim. E os meninos se divertiam pra rua, com estilingue, matando passarinho. Era uma época livre, assim, a molecada. Quando precisava de assistência de saúde, para onde vocês iam, se socorriam? Tinha que socorrer na Yuma, tinha uma farmácia, da farmácia do finado Orlando Breff. Quando o Orlando não estava, nós tinha que ir para onde? Assis. Tinha que arrumar a condução, gastava quase um dia para ir em Assis e voltar. Era tudo mais dificultado. Tudo. Hoje você vai em São Paulo e volta no dia. Como você, assim, viu a evolução de Cruzália durante esse tempo que você se mudou pra cá? Assim, desde quando você veio, né? Nossa, muda uma cidade quando ela é bem pequena, né? Antigamente era estrada de chão, né? Eu quando mudei lá na minha casa, ali eu moro em frente à Casa da Rosana, então ali em frente era chão. Quando eu dava aula aqui na Joaquim, eu sempre fui convidada para fazer o censo, né, da creche, e a Vanil pedia para eu fazer o censo da creche, que eu tinha que ir numa reunião em Assis. E na reunião em Assis, eu via muito assim, as pessoas perguntando, nossa, Cruzália, não existia, assim que as pessoas não conheciam Cruzália. E aquilo foi se me incomodando muito, porque eu fui 1 ano, fui 2 anos, e a gente não via falar de Cruzália. A Cruzália aqui, nossa, que bom que Cruzália veio, Cruzália não participava dessas reuniões, né? E então, quando eu comecei a trabalhar dentro dessa área da educação, eu vi que em muitos lugares tinha Secretaria da Educação. E Cruzália não tinha Secretaria da Educação. Naquela época, o seu Ângelo Totti era prefeito. Aí eu falei para o seu Ângelo, nossa cidade não tem Secretaria da Educação. Eu poderia ver isso. Ele me deu toda a liberdade de correr atrás para poder abrir uma secretaria, né? Instalar uma Secretaria de Educação. E assim eu fiz. Eu fui em Tarumã, eu conheci a Dona Terezinha, que às vezes eu fazia muitos cursos, né? E a Dona Terezinha foi me dando suporte para que eu abrisse a Secretaria de Educação. Aí eu abri a Secretaria de Educação. Até a Dona Terezinha, Dona Terezinha de Godoy, que ela foi a nossa primeira secretária de Educação. Na época ela não era nem secretária de Educação, era chefe de Educação. E a primeira Secretaria de Educação aqui em Cruzália foi ali onde era a antiga delegacia, que hoje é o CRAS, né? Em frente do Correio. Então nós abrimos lá. Então a gente não tinha nem quem fizesse limpeza para nós. Eu muitas vezes eu via um pouco mais cedo, eu fazia a limpeza lá da secretaria, e assim fomos desenvolvendo todo esse trabalho, até que nós abrimos secretaria onde ainda hoje, né, a atual Secretaria de Educação ali. Então, eu acho assim, uma coisa que precisava muito em Cruzália, essa secretaria. Porque como que uma educação ia se desenvolver sem uma secretaria? Sem uma secretaria de esporte, sem uma secretaria da cultura e da educação.
Então, tudo isso foi implantado, as 3 secretarias. Né? E é onde começou a melhorar o ensino aqui em Cruzália devido a isso. Porque daí depois teve a cozinha piloto, né? Que antigamente não tinha cozinha piloto. Então foi assim, tudo assim, abrindo as portas para a gente poder ter uma verba, ter uma direção maior para poder desenvolver o trabalho. Quando eu entrei aqui na prefeitura, não tinha nunca ninguém imaginava um metro de asfalto. O metro de sarjeta, guia, assim, não existia isso aí, era pura lama quando chovia, barro em tudo do lado. Aí depois, inclusive, eu comecei a fazer o asfalto aqui dentro. Eu fui para São Paulo, fiz um curso, o prefeito me mandou lá, sobre asfalto. Né? Aí começamos a asfaltar aqui no Catete. Estrada, naquele tempo, dava uma chuva, perdia todo o trabalho que eu fazia durante a semana com a máquina. Porque naquele tempo eu tinha que começar lá da divisa onde mora o Arceu Vidotti, lá é a divisa do município, vocês conhecem, né? Então passava por dentro de Cruzália, dentro do Cateto, dentro de Pedrinha, ia parar lá na divisa do município com Florínia. Tudo de terra, não existia asfalto nenhum. Então quando começava, por exemplo, nós começávamos lá daqui, vai para o Arceu, voltava, quando chegava lá, se desse uma chuva, nós perdíamos tudo. Hoje não. Pois outra, naquele tempo não existia curva de nível. Então chovia aquela desastre. Hoje não, hoje tem curva de nível para segurar a água, para não correr na estrada. A maior parte é tudo empedrada. Hoje você pode andar no município inteirinho. Naquele tempo não, se desse uma chuva podia ficar em casa. Você não chegava onde você queria ir. Como você vê a evolução da nossa cidade? Da evolução da nossa cidade, eu acho que a nossa cidade ficou um bom tempo parada. Bom tempo parada, parado o tempo. Nós temos, nossa cidade é pequena e ela tem, assim, tudo para ser uma cidade modelo. Eu sempre falei assim que a nossa educação, ela, pela quantidade de criança que ela atende, né? Nós devíamos ter uma educação de primeiro mundo. Nós devemos ter uma cidade aqui de primeiro mundo. Eu acho que ela tem que ser, as pessoas participarem mais, se dedicarem mais nessa parte da nossa cidade. As pessoas, às vezes, elas se afastam muito. Então, eu vejo que hoje em dia, a gente vê assim que a cidade está andando, a gente está vendo sim reformas, nós estamos vendo casas sendo reformadas, casas construídas, que uns tempos atrás nós não víamos isso. Sim. A gente vê aquela bagunça assim na cidade, mas é uma bagunça construtiva, né? Então, para a cidade melhorar, como eu disse, para tudo, né? Numa casa que você for melhorar, você tem que bagunçá-la primeiro, não é? Para deixar ela bonita. Sim. Assim é a nossa cidade. Então eu creio que a nossa cidade daqui para frente vai ser cada vez melhor. Como você viu a urbanização aqui do município? Do bairro, no caso. Do bairro. Não, ela teve, assim, a parte que modernizou, vamos dizer assim, né, de quando eu era criança, a parte que as estradas aqui, as ruas, não tinham asfalto, não tinha água encanada, né? Era toda essa parte, ela teve sim, ele teve o crescimento, porque não era, quando eu era criança, não tinha nem a iluminação que tem hoje, não tinha, algumas ruas não havia, era escuro mesmo, e a água encanada, por exemplo, não tinha, era poço, né? Essa parte de saneamento básico não havia, e hoje tem, então quer dizer, evoluiu, essa parte evoluiu, e toda a parte do lixo, vamos dizer assim, a parte do lixo reciclável, da coleta do lixo. Essa parte antes era bem, o bairro sofria muito com essa parte, hoje em dia é bem trabalhado. A reciclagem aqui passa igual passa lá em Cruzália? Terça e quarta e segunda, quinta e sexta
segunda, quarta e sexto lixo. Aqui é assim? passa segunda, quarta e sexta, a coleta, né, do lixo. O reciclável passa aqui na quinta-feira. Então esse trabalho ele é muito bom e ele é feito competente mesmo, é um serviço de excelente qualidade. E é um serviço pouco valorizado, né? Infelizmente. Eu vou fazer algumas perguntas para você em relação à reciclagem de Cruzália. Sim. Qual é o perfil do resíduo produzido? PET, ráfia, PAD, que no caso é as que boa, papelão. Não, a gente só não pega aqui sapato velho, bolsa velha, papel higiênico a gente também não pega aqui, no caso que vem, entendeu? É o que a gente pega, o resíduo que a gente não pega aqui, que isso daí, no caso, vai pro lixo. Quais seriam os principais benefícios da reciclagem? Tanto para o meio ambiente como para vocês? Bom, para nós é bom, que a gente aproveita, né? E aproveita tudo. Que no caso é o que a gente vive disso daí, né? Uhum. Qual é a importância dos catadores para reciclagem? A sua renda vem da reciclagem, né? Sim, a renda minha é tudo minha não, nossa, né? De No muita caso gente. que a gente trabalha aí, a gente depende disso daí. Qual a maior dificuldade em relação à reciclagem? A dificuldade é as pessoas saberem separar, né? Se Separar conscientizar. certo e porque para isso a prefeitura já dá, né? O saco, ou no caso sacola, para poder separar. Mas no caso, às vezes, não são todos, mas alguns já colocam as coisas que a gente não recicla, né? Uhum. E como era a reciclagem antes? Antes era Logo que eu comecei, Sim. logo que eu comecei, aí a gente trabalhava, era outro barracão. No caso, era o de lá. Aí a gente não ia na rua, sabe? Aí os coletores de lixo que trazia pra gente. Aí era mais dificuldade, né? Agora, graças a Deus, não tá aquelas coisas, mas tá melhor do que tava, né? Pelo menos barracão melhor, sabe? E lá eu trabalhava lá, eu não tinha salário, eu tinha que pegar o que eu trabalhava, sabe? Agora aqui, graças a Deus, sabe? Melhorou bastante. Hoje em dia usa muito o aterro sanitário ou... Ainda usa. Ainda usa por quê? Porque nem todos juntam reciclagem, você entendeu? Às vezes as pessoas preferem jogar no lixo que colocar na reciclagem. Isso entendeu? dificulta a decomposição. Sim, porque no caso, se a gente for parar para pensar, lá no aterro vai bem mais lixo, bem mais reciclagem do que no caso vem para cá, você entendeu? Porque a gente até mesmo os coletores de lixo já comentou com nós, falei, só que a gente não pode ir lá, sabe? Quando de primeiro nós ia lá, agora nós é proibido, a gente não pode ir lá. Então, aí vai pro aterro fazer o quê, né? Uhum. Porque às vezes quando a gente passa assim, que às vezes tem lixo, a gente aproveita, sabe? O motorista para, a gente pega, sabe? Às vezes PET, essas coisas que eles colocam no lixo. Mas nem sempre a gente pode, porque no caso que nem hoje. Hoje é lixo, não tem como a gente pegar. Entendeu? Mas isso também deveria ser a consciência das pessoas, Com né? certeza. Separar já tudo certo para facilitar o Aí, trabalho às de vezes, vocês sabe, e do lixeiro. E os motoristas, os coletores de lixo, às vezes pegam, sabe? Às vezes o que é reciclagem, eles pegam e deixam, sabe, pra gente. O senhor saberia nos falar o porquê do nome Pintada? O avô do meu pai e o avô do Paulão do Gudo, Paulão Moisés, Uhum. quando vieram lá de Santa Cruz do Rio Pardo, Bernardino de Campos, meu pai veio de Santa Cruz do Rio Pardo, ali de Campos Novos, vieram aqui, era sertão, diz que quando foram abrir ali, o Tardius, que era o dono aqui, o Benevento, diz que ainda tem um das famílias de Assis, dos, como é que fala assim, pioneiro, né? Dos Beneventos, mataram uma onça lá na cabeceira da Pintada, aí eles que não tinham como pôr o nome, puseram Água da Pintada. E diz que era daqui até na cabeceira, que era um dono só, a família dos Beneventos.
Bom, a gente agradece o senhor pela entrevista. Bom, hoje em dia a Copa não é tão falada como eu acho que era antigamente. Naquele tempo, como que era presenciar a Copa em período de aula? Nossa, enfeitava a escola. E verde e amarelo, né? Predominava. E não só na escola, nas ruas. Pintava, às vezes, calçada. Saía em carreata. Nossa, era uma festa. Tudo na rua, a gente ia pra rua, na casa dos outros que tinham televisão, de quem tinha televisão que a gente podia assistir melhor. E colocava na frente da casa a bandeira. Torcia realmente. Nossa, reunia bastante gente assim na casa, era pipoca e coisa e coisa. Abria mesmo a casa, sabe? E saía nas ruas para comemorar. Pelé, né? Da época de Pelé, das primeiras Copas e tudo. Era muito interessante. A gente aproveitou muito. Era um período assim de união, parece. Que as pessoas não sabiam daqui, né? Estudava aqui até o terceiro colegial e ficava por aqui, ou saíam estudar depois. E a participação era grande. Carreata a gente fazia na rua, ia até o cateto. As conduções, né, uma atrás da outra, poeira e tudo, mas não tava nem ali, né? Em cima das caminhonetes. A gente aproveitou muito. Vibrou bastante. Como que foi o seu desenvolvimento do projeto de leitura com os moradores aqui do bairro? Eu gosto de pensar que foi um presente de Deus para mim e foi feito com muito amor e carinho para eles. E eu recebi todo o amor e carinho como um presente de Deus para mim. Então quanto ao projeto Bairro Leitor, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a Deus, agradeço a eles e agradeço a todos que me ajudaram e guardo todas as histórias do meu coração. Eu não vou esquecer delas, porque elas ficaram impressas em minha alma. E eu só tenho lembranças boas. Você gostaria de mostrar alguma coisa do projeto Bairro Leitor? Tem um livro do Bairro Leitor, onde eu fazia as visitas e registrava as histórias. Eu fazia tipo um relatório, né? Aqui tem todo como que o planejamento, o porquê que foi feito, qual foi o motivo, como era desenvolvido e como era feito. Aí eu ia até a casa da pessoa, eu visitava, falava com ela e eu escrevia o que tinha acontecido na casa dela, o que ela tinha me dito. Devia ser um encanto para eles, né? Era muito bom. Nessa visita aqui, com a Dona Aurora, que foi a primeira, eu fui visitar nesse dia, eu tinha marcado 2 visitas. Mas aí, quando eu cheguei lá para visitar ela ficou tão contente que eu tinha ido visitar ela, que quando eu falei que eu ia sair para visitar outra pessoa, ela falou assim que não era para mim sair, que era para mim ficar lá conversando com ela. Esse aqui é o Hélio. E ele era assim, eu gostava de dizer assim, que o Hélio era meu anjo. Ele é meu anjo mesmo, porque eu fui muitas vezes visitar o Hélio e eu saí de casa, eu estava assim muito estressada, muito nervosa, irritada. Muitas vezes eu fui triste mesmo. E eu chegava lá e eu via ele tão feliz daquele jeito, preso nele. Eu via como se ele estivesse preso nele, mas ele estava sempre feliz. Sempre feliz, sempre. Ele nunca reclamava de nada, sempre feliz. E quando eu chegava lá e via ele daquele jeito, eu ficava olhando e falava assim, como que eu posso reclamar se ele está tão feliz? E eu ficava olhando e falava assim, mas quem é a prisioneira? Ele ou eu? Quer dizer, eu sou a prisioneira, ele não, ele é livre. E ele escolheu amar. E ele não escolheu amar amanhã, ele escolheu amar hoje. E todas as vezes que eu ia, ele me amava. E todas as vezes ele me amava. E foi uma honra para mim passar na vida de cada um deles.
Qual a importância que você acha assim de hoje ter algum lugar para reservar sobre a cultura de Cruzália? Então, quando eu participava das reuniões da cultura, se falava assim, não a cultura museu, se usava muito memorial, né? As memórias da cidade. Então, nós assim, nós tentamos fazer aqui um local para isso. Até foi feita algumas vezes aniversário da cidade, já foi feita esse memorial da cidade. Então, muita gente colaborou. E eu acho que de suma importância, assim, ter um local para você arquivar as memórias dos nossos antepassados, as memórias das nossas pessoas. Inclusive, era para se construir um centro comunitário, que eu fui atrás para essa construção, uma biblioteca, um museu e com um anfiteatro. Nós tínhamos a planta, tínhamos tudo já pronto, eu tinha um lugar para fazer isso, mas a nível politicamente não foi concretizado. Estou arrumando uma relíquia ali que era do avô, como é que era? Do meu pai falava, isso aqui é do meu avô, quer dizer que era do meu bisavô, né? É uma máquina de matar formiga até. Isso daqui vai no moeiro de formiga lá. Então, por causa do veneno, felões, põe um cano de borracha aqui e aqui põe um veneno aqui. Conforme você vai bombando aqui, vai saindo lá, você fica longe da fumaça do veneno para matar a formiga. Esse aqui deve ter o quê? 81 anos. O pai que era do avô dele, deve ter mais de 100 anos, né? E tem também um que a mãe da Leia disse que o dia que eu morrer ela vai levar para casa dela, que é do meu avô também, um pilão para fazer. Socava arroz, café, fazia de tudo. Fazer aquela farofa de carne, fazia tudo. Do que você mais sente falta, tipo, em relação à sua juventude? Do passado. Mesmo sofrido, mesmo sofrendo no passado, que as consequências da vida era sofrer mais. Eu sinto falta, que naquela época tinha fartura, o povo se comunicava um com o outro, tinha aquela comunicação. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais aquela comunicação com ninguém. Hoje nós vivemos praticamente assim, tipo de uma prisão. Mas do outro lado tá bom, porque tudo que você quer tem na mão, né? Antigamente ninguém tinha nada. O que me faz falta é poder trabalhar. Eu quando eu escuto o barulho da máquina aí, que meu filho trabalha com ele, a Dora, né? Quando eu sinto o barulho da máquina, me dói até o coração. Eu queria estar dentro dela. Isso aí me faz falta, eu sou sincero falar. Outra coisa que me faz falta é as pescarias que eu fazia no Mato Grosso. Hoje já não vou mais. Faz falta, né? E como faz? Eu acho mais falta, eu acho que nós sentimos mais falta mesmo de companheirismo. Eu acho que as pessoas têm que ser mais companheiras, mais amigas, né? Hoje a gente vê assim, as pessoas estão muito afastadas, cada um no seu mundinho. Qual conselhos que, se você pudesse, você vai dar, né? Um conselho assim para os jovens de hoje em dia, qual seria? Olha, para os jovens hoje em dia, eu peço assim, com muito carinho mesmo, dedicação. Dedicação nos estudos, ser fiel naquilo que faz. Eu sempre falei para os meus filhos, falei para os meus alunos, que nós temos que ser honestos, trabalhadores e estudar. Porque se você tem tudo isso, você atinge
aquilo que você quer, o seu objetivo, a sua meta. Então, todos os jovens, eles têm que ter um sonho, têm que ter um ideal na sua vida. O que quer? O que você quer ser? Então, você tem que dedicar naquilo que você quer ser, naquilo que você deseja ser na sua vida. Então, para que isso? Então, você tem que estudar, dedicar, dia e noite, né? Aí você vai conseguindo aquilo que você quer, aquilo que você almeja na vida. Muita dedicação, não ter preguiça de estudar. E para finalizar essa culminância, quero fazer um agradecimento mais que especial aos professores Ariane, Kleber, Daniela e Luiz Renato. Hoje é muito difícil um aluno agradecer aos professores, nessas relações frias de hoje. O aluno pensa que o professor está ali apenas para ser o seu ofício, uma obrigação. O verdadeiro professor está lá porque tem vocação e, no mínimo, acredita que pode mudar a formação de seus alunos para melhor. Transforma sua experiência em aulas e associa a teoria para que os alunos tenham a ferramenta necessária para o mercado. É lógico que o professor espera uma contrapartida dos alunos. Essa não se traduz apenas na atenção, na frequência às aulas e na participação ativa. Isso é básico. O aluno deve evoluir nas teses, pescar no seu conhecimento anterior, correlacionar, investigar mais e inferir suas próprias conclusões antes e durante e após as aulas. Não quero ser e nem serei um aprovador. Quero contribuir com o crescimento e a evolução. Quem deve mostrar se está pronto para o próximo passo é o aluno. Quero ser incentivador, quero me orgulhar, quero parabenizar o aluno que vence suas batalhas pessoais e vence na vida. Acredite, se este caminho é o que você quer, se aplique, estude e quando você menos esperar, vencerá. E eu verei você lá e vou me orgulhar, me agradecer ou não. O professor verdadeiro sabe e dorme com a cabeça tranquila, pois faz seu papel com muita honra. Aos meus professores, muito obrigado. Enquanto aluno, sempre externei meu respeito, admiração e meus agradecimentos aos meus mestres.